Amém? Estamos durante esses domingos conversando a respeito de algo de muito importante, que é a essência da igreja. Uma igreja que é uma igreja conforme a vontade do Senhor, uma igreja que anda de uma forma diferente daquilo que o mundo anda. Uma igreja que faz a diferença através da própria vida, das próprias atitudes. E nessa noite nós vamos conversar sobre uma igreja que anda em amor. E para ver isso eu gostaria nessa noite de analisar algumas características da igreja original. Quando você tem algum tipo de doença, você pode tratar os sintomas dele. Mas se a doença não passa, significa que você tem que ir na raiz para ver qual é o problema, qual é a causa, o que está causando, o que está de errado na tua vida. E para você ver o que está errado na tua saúde, no teu corpo, você precisa saber como ele deveria ser, funcionando perfeitamente. E assim Jesus nos deixa um exemplo no livro de Atos, nos fala da igreja primitiva, de como nasceu a igreja, do que era a igreja. E sabe, Deus não deseja somente que nós saibamos o que era a igreja, mas Ele deseja que nós saibamos o que é ainda a igreja. Porque Ele não muda. A terra passa, as coisas desse mundo passam, mas as palavras do Senhor nunca passarão. A vontade dEle é que nós possamos ser ainda aquilo que Ele planejou para a nossa vida. O pecado entrou no mundo e ele veio desviar a nossa conduta. O pecado entrou no mundo e ele veio nos afastar daquilo que era o plano original de Deus. E assim cada um de nós, pouco por vez, se afastou daquilo que nós deveríamos ser. E a igreja não é diferente. A igreja tem se perdido em muitas coisas. A igreja tem se perdido em muitos pensamentos que não são os pensamentos de Deus. A igreja tem se envolvido com muitas coisas que Deus tem nada a ver. Nós temos lido nesses dias de domingo um versículo lá em Efésios que diz que nós temos que ser imitadores de Cristo como filhos amados e andar em amor. E temos falado que no livro dos Atos, as pessoas de fora, olhando aqueles que se diziam seguidores de Cristo, na verdade, eles eram conhecidos como os do caminho, porque eles andavam num caminho diferente. E o mundo, as pessoas de fora, olhar essa gente, começou a dar um apelido para eles. E eles apelidaram esse povo de cristãos, porque eles eram iguais ao Cristo. Eles não somente falavam algumas coisas, eles não somente colocavam uma religião na própria boca, mas eles viviam aquilo. O poder de Deus era extraordinário no livro de Atos. As obras da igreja eram fantásticas na igreja primitiva. E isso parou não é porque os tempos mudaram. Muitas pessoas querem dizer, mas aqueles eram outros tempos. Não era não, Deus é o mesmo, não é? E se eu creio que Deus usava pessoas 2000 anos atrás, ainda acredito que Deus quer usar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso olhar para a palavra e ver o que aconteceu na minha vida. Atos capítulo 11, tem uma história muito interessante. A partir do versículo 19. Se você ler os primeiros capítulos desse livro, você vê que a igreja crescia. Você vê que a igreja fazia a diferença. Você vê que a igreja brilhava. E que coisa extraordinária você viver numa igreja assim. Você vê que a igreja, ela era a referência. No meio da igreja não havia pobres. Porque a Bíblia diz que eles colocavam tudo em comum, quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, e eles viviam bem. Cada um supria as necessidades dos outros.
Aquela igreja vivia milagres, você diria, que coisa maravilhosa, eu queria viver nessa igreja. Eu queria viver essa igreja, uma igreja que compartilha, uma igreja que ama, uma igreja que vê o poder de Deus. Mas olha aqui o que diz o versículo 19 do capítulo 11. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, até Chipre, até Antioquia da Síria, e pregaram a palavra, mas somente judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram até Chipre e Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar também aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava sobre eles. E muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. E quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. E ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Amém? Era um tempo fantástico. Era um tempo igual, tenho falado com vocês, onde a igreja brilhava, onde milhares e milhares de pessoas se convertiam quando um homem como Pedro pregava. A Bíblia diz que um dia ele se levantou no meio da multidão e começou a pregar a palavra de Deus, e literalmente milhares de pessoas se renderam a Jesus. Que maravilhas, não é? Mas aqui nós temos lido no versículo 19 que tem algo que talvez nós esquecemos. Porque tenho falado com vocês algumas vezes, quando nós lemos uma história, nós tendencialmente somos levados a olhar o final dela. E o final dela geralmente é: viveram todos felizes para sempre, não é verdade? Vocês lembram da história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Vocês lembram? Alguém me lembra dela? O que acontece? A mamãe vai mandar Chapeuzinho, né? Vai na floresta, encontra quem? O lobo, né? O lobo fica sabendo onde ela está indo, vai na casa, né, da vovó e faz o quê? Come a vovó e se coloca no lugar dela, né? Aí vem Chapeuzinho, né? Ela também fica presa, né, pelas ciladas do lobo, até o caçador vir e resolver o problema de Chapeuzinho. Só que a avó dela, por enquanto, se foi. E quando nós contamos a história para as nossas crianças, nós contamos: olha, Chapeuzinho se deu bem, Chapeuzinho conseguiu vencer, conseguiu sobreviver, o caçador salvou ela. Mas a parte ruim nós esquecemos, a parte, né, que não nos agrada. E assim todas as histórias. Se você lê a história de Jó, o que te anima é, por exemplo, que Jó, ele teve o dobro dos filhos que ele perdeu, que ele teve o dobro do dinheiro que ele perdeu, que Deus o abençoou sobremaneira no final da vida dele. Mas durante uma parte da vida de Jó, a Bíblia diz que ele perdeu todos os filhos. Durante uma parte do livro de Jó, a Bíblia diz que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Ele perdia os bens, ele perdeu as posses, ele perdeu o respeito da mulher, ele perdeu o respeito dos amigos. Mas nós focamos: que coisa boa, Deus ajudou Jó. Esquecemos da dor. Porque um homem assim, um homem quer se lembrar das coisas boas para viver aquelas. Mas a Bíblia diz que essa igreja cheia de amor, essa igreja cheia, né, de poder, cheia de fogo, ela estava sendo perseguida.
E a perseguição, meus amados, nesse sentido, você vê aqui que eles foram dispersos depois da morte de Estevão. Ou seja, começou a perseguição com a morte de um homem e continuou a perseguição matando outras pessoas. Se você lê a história dos homens, da história da igreja, você vê que os imperadores romanos pegavam os cristãos e os colocavam, por exemplo, no Colosseu e soltavam as feras famintas, soltavam tigres, leões, os deixavam com fome vários dias, para que esses homens poderiam ser devorados para essas feras e alegrar o público. Mas a Bíblia diz que nesse tempo a igreja ela crescia. Nesse tempo de perseguição a igreja ela multiplicava. Nesse tempo de perseguição a igreja ela avançava como nunca antes e nunca depois aconteceu. E a minha pergunta é por quê? Como uma igreja perseguida consegue crescer? Como uma igreja perseguida consegue desenvolver o ministério que Deus lhe concedeu? Se nós temos vivido ontem um tempo de pandemia que ainda não acabou, não é verdade? Onde um vírus invisível entrou no mundo e esfriou a igreja. O povo sumiu, o povo afastou. O povo esfriou por causa de algo que talvez pode me pegar. Talvez pode acontecer comigo. É melhor eu me resguardar. É melhor eu me retrair. E assim muitas pessoas têm retrocedido na fé. Têm perdido aquilo que a Bíblia chama do primeiro amor. Têm perdido da paixão. Tem perdido do poder, da comunhão com os irmãos. Mas aqui a Bíblia diz que, por enquanto a igreja era perseguida, o evangelho era espalhado. Por enquanto a igreja era perseguida, o evangelho era comunicado. O que eu aprendo aqui é quando eu ando em amor, eu enxergo a mão de Deus sobre a minha vida em toda circunstância. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19 que nós lemos. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos, eles faziam o quê? Pregavam a palavra. O que significa isso? Aproveitar as oportunidades. Uma igreja que ama de verdade, é uma igreja que abre mão da murmuração. Uma igreja que ama de verdade. É uma igreja que abre mão das queixas. E entende que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos amados de Deus. Todas as coisas vão servir para o meu bem. E o que eu quero te dizer, meu amado, nessa noite é que diante de dificuldade, entenda que Deus tem um plano para a tua vida. Um plano para te fazer crescer. Um plano para que você possa ser um homem, uma mulher melhor. Debaixo de pressão na natureza nascem as melhores coisas. Uma das coisas mais valiosas do mundo talvez são as pérolas. E você sabe como uma pérola nasce? Nasce de uma ferida na ostra. Um granel de areia que entra dentro da ostra e fere ela, essa ferida vai cicatrizando, essa ferida vai se moldando dentro da ostra até criar essa pérola maravilhosa, bonita e de grande valor. Não há crescimento na vida de ninguém sem passar pela dor. Não há crescimento na vida de ninguém sem passar por problemas. Uma igreja que ama a Deus tem que entender que mesmo diante das dificuldades, eu não posso parar. Mesmo diante das lutas, eu não posso desistir. Amados, Deus nos chama nessa noite a avançar. Deus nos chama nessa noite a prosseguir e a desfrutar
todas as oportunidades para a glória de Deus. Nunca o povo da Fenícia, o povo de Chifre, o povo de Antioquia da Síria, teriam tido a possibilidade de ouvir da palavra de Deus se não fosse por causa de um problema, se não fosse por causa de uma dificuldade que aquele povo lá de Jerusalém estava passando. A igreja de Jerusalém estava acomodada, a igreja de Jerusalém estava adiada sobre a própria glória. Imagina você fazer parte de uma igreja cheia de milagres. Imagina você fazer parte de uma igreja cheia de gente, sem nenhuma necessidade. Imagina você fazer parte de um grupo de pessoas famoso na cidade, porque todas as pessoas que vêm onde vocês estão, elas são curadas, elas são restauradas, elas são impactadas. Imagina o teu ego nesse momento. E assim estava a igreja de Jerusalém, cheia de ego, confortavelmente parada. E aí Deus precisou sacudir aquela cidade para fazer algumas coisas. E Deus muitas vezes permite que a nossa vida seja sacudida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter uma visão maior, para que nós possamos dizer: Senhor, me deixe entender o teu plano para a minha vida. Falamos agora há pouco de Jó. A Bíblia estreia o livro de Jó dizendo que Jó era um homem íntegro e justo. A própria Bíblia diz isso. No capítulo 1 de Jó, você vê que o cara era um cara bom. O cara era um cara que, quando ele sabia que os filhos estavam fazendo uma festa, sabe o que ele fazia? Ele matava os animais, ele jejuava, porque ele dizia: Senhor, deixa eu te pedir perdão. Nem sei se eles erraram, mas se por acaso eles erraram, eu estou aqui te pedindo perdão. Se por acaso eles fizeram algo de errado, eu estou aqui, Senhor, já intercedendo para a vida deles. No capítulo 1 de Jó, ele era um homem excelente. Mas lá no finalzinho, depois de tudo aquilo que ele passou, ele mesmo diz uma frase muito conhecida, onde ele afirma: olha, antes, quando eu era um homem bom, antes, quando eu era um homem justo, antes, quando eu era um homem íntegro e reto diante de todo mundo, na verdade, eu tinha somente ouvido falar do Senhor. Mas agora, depois de tudo aquilo que me aconteceu, agora depois de todos os problemas, de todas as aflições que sobrevieram à minha vida, eu posso afirmar que eu te conheço. E te conhecer é muito melhor de ouvir falar do Senhor. E te conhecer é muito melhor de somente os outros pensarem algo de bom de mim. No versículo 40, do capítulo 42 de Jó, ele era um homem forte, ele era um homem agora que tinha tido um encontro real com Deus. Meu amado, a igreja, isso que Deus deseja para mim e para você, nos fortalecer. E para que nós sejamos fortalecidos, é necessário passar o dia mau, é necessário passar por aflições de dificuldade. É nesse momento que Deus quer, igreja, que você resplandeça. É nesse momento, igreja, que Deus quer que você brilhe. No meio da perseguição, a igreja de Atos, ela não queixou, ela não murmurou, ela não esfriou, ela não afastou, ela não deixou de amar, mas ela serviu ainda mais o Senhor. E é isso que nessa noite eu quero te dizer. Por andar em amor, eu preciso servir o Senhor. A minha vida precisa ser colocada nas mãos do Rei. Como temos falado várias vezes nesses dias. Temos que dizer nessa noite, ouvindo a pergunta do Senhor: quem irá? Quem que vou enviar? Um homem, alguns milhares de anos atrás, chamado Isaías, disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas será que o homem só dá conta do recado? Ontem à noite nós escutamos, não é? Que o mesmo Jesus falou um dia: olha,
A seara é muito grande. Olha, os campos são grandes demais. Eu preciso de gente. Que Deus nessa noite possa enxergar aqui neste lugar, aqui nessa igreja, homens e mulheres que dizem aqui: Senhor, eu vou ser a resposta de oração de uma mãe que talvez está orando para os filhos na droga e não tem ninguém que fala para eles. É você que vai falar. Talvez você vai ser a resposta de oração para alguém que está sofrendo e esperando uma visita, e Deus quer usar a tua vida. Não deixe os teus problemas impedir de cumprir o chamado que Deus tem para você. Não deixe. Porque quando eu continuo, quando eu me esforço, quando eu cumpro o que Deus tem para mim, o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava sobre eles. E essa é a nossa garantia. Quando Deus estiver comigo, ninguém pode me parar. Eu me torno invencível. Eu me torno imparável. Olha, eu me torno inabalável. Quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, ela me garante. Quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, ela me protege. Quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, Ele me sustenta. Quando a mão de Deus está sobre a minha vida, Ele me orienta. Igual uma criança perdida no caminho, que a mãe ou o pai pega pela mão e os conduz. Deus te diz nessa noite: a minha mão está com você. Você não está perdido, você não está sozinha. Eu estou contigo todos os dias, até os fins dos tempos. Deus é com você, igreja. Mas você precisa não parar. Você precisa dizer: Senhor, eu quero te servir igual essa igreja te servia. Eu quero mostrar o teu amor para os povos. Eu quero entender que tudo o que acontece na minha vida não é o acaso. Tudo o que acontece na minha vida não é a vontade do inimigo. Muitas vezes nós pensamos: o inimigo fez isso comigo, fez isso com aquele outro, com a minha família. A Bíblia diz que um dia o diabo queria atacar Jó. Ele estava falando com Deus e ele disse: olha, me dá permissão de tocar nele. Ou seja, nada acontece na tua vida se Deus não permitir. Não pense você que Deus perdeu o controle sobre a tua vida. Ontem estava falando, não, quinta-feira, né? Estava falando com o pastor Renato sobre os nossos filhos. E como eles, quando crescem, eles precisam de uma liberdade um pouco maior. Não é verdade? Isso dói na gente, né? Isso nos preocupa demais. Eu fiz um exemplo para ele. Você sabe aquelas coleiras dos cachorrinhos? Que elas têm aquele botão em cima que o estica, né? 5 metros, 10 metros. E às vezes nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Temos que colocar aquela coleira neles e soltar e deixar eles achar que estão livres. Achar que podem ir. Mas eles podem ir até um certo ponto. Depois quando a gente não quer mais, a gente faz o quê? Trava ela e puxa. Aí eles vão retroceder. E assim o diabo nas mãos do Senhor. Não pense você que o diabo tem liberdade sobre a tua vida. Não pense você que o inimigo tem poder sobre a tua vida. Porque sobre a tua vida o poder é do Senhor Jesus Cristo. A tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Aquilo que o inimigo pode fazer na tua vida é aquilo que Deus lhe permite fazer. E se Deus lhe permite fazer, é porque é para o teu bem. O inimigo, ele está nessa coleira do Senhor. Aí o Senhor o solta para ele achar que está livre. E quando ele está excedendo, o Senhor o puxa. E vai chegar o dia, a mesma palavra de Deus diz, que em breve tempo o Deus Todo-Poderoso esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não tenha medo do inferno, não tenha medo da perseguição, mas ande em amor. Entenda que em tudo Deus tem um propósito para a tua vida. Olha que coisa bonita.
Uma igreja que anda em amor, como aquela de Atos. Versículo 22 diz que quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Barnabé, na verdade o nome dele não era Barnabé, era José. A palavra Barnabé, Bar significa filho, e Nabé significa consolação. A palavra Barnabé significa filho da consolação. E quando Deus viu que a igreja dele estava avançando no meio das dificuldades, quando Deus viu que a igreja dele estava sendo fiel no meio das dificuldades, quando viu que a igreja dele amava no meio da perseguição, ele decidiu mandar consolação. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã vem a alegria do Senhor. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma noite, por quanto escura e triste ela seja, pode ter o poder de reter o sol nascer. Nenhuma noite, por quanto fria e tenebrosa seja, pode impedir o sol brilhar pela manhã. Nessa noite, o sol da manhã, a estrela da manhã, Cristo Jesus, se levanta sobre a tua escuridão e te diz: eu te esquento, eu te aqueço, eu te ilumino, eu estou contigo, eu desejo consolar o teu coração. O mesmo Deus que mandou Barnabé, manda nessa noite o Espírito Santo sobre a tua vida. Manda nessa noite o Espírito Santo sobre o teu coração, te consolando, te aquecendo, fazendo a luz voltar a brilhar. Creia nessa noite, Deus não te abandonou. Creia nessa noite, Deus não te deixou. Ao chegar ali, Barnabé viu a demonstração de graça de Deus e se alegrou muito. E incentivou os irmãos a permanecer fiéis. Hoje Deus quer te incentivar. Hoje Deus quer dizer: olha, continua andando, continua acreditando. Quando Deus falou com Josué um dia, falou: Josué, eu estarei contigo todos os dias. Mas essa é a minha palavra. Não se desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Continue firme, porque eu sou aquele que mantém a minha palavra. Deus nessa noite quer te incentivar, meu amado, a continuar. Se você está querendo desistir, hoje é o dia de você renovar a sua força. Se você está querendo desistir, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu não vou parar, ou eu vou lutar até o fim, porque a vitória é minha em nome de Jesus. Há uma grande multidão que Deus tem para colher. A Bíblia diz, no último versículo que nós lemos, que ao chegar Barnabé, ele viu essa alegria toda, ele viu esse poder todo, e ele começou a se alegrar, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Igreja, chegou o tempo de você brilhar. Igreja, chegou o tempo de você aceitar o chamado que Deus tem para a tua vida. E Pai, eu vou colher. Talvez nós falamos como os apóstolos diziam: Senhor, ainda vai demorar para colher. Ainda é cedo, tem muita coisa ainda para acontecer. E Deus falou: olham para os campos, porque eles são prontos para a colheita. Você diz que ainda vai demorar, mas Deus diz: hoje é o dia da bênção. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da colheita. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia, aleluia.
Pai querido, a Tua palavra, ela é tremenda. A Tua palavra, Senhor, ela nos desperta. A Tua palavra, ela nos sacode. A Tua palavra, ela nos alinha àquela que é a Tua vontade. Queremos ser uma igreja como é a igreja original. Nos perdoa se muitas vezes no meio do caminho nos corrompemos. Nos perdoa se muitas vezes no meio do caminho, Pai, deixamos as preocupações da vida sufocar a semente que o Senhor tinha plantado no nosso coração. Mas hoje à noite, Jesus, a Tua igreja está aqui para dizer: hoje eu aceito o meu chamado novamente. Hoje, Senhor, eu me levanto no meio de um monte de preocupações, de um monte de incerteza, de um mundo em crise. Eu te digo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero andar em amor, servindo ao Senhor. Eu quero andar em amor, me colocando nas Tuas mãos, como uma flecha, Senhor. Quero acertar o alvo. Como uma flecha, Senhor, eu não quero ter domínio próprio, mas eu quero me colocar nas mãos do arqueiro, Senhor, e dizer: usa a minha vida, Pai, para a Tua glória. Obrigado, porque o Senhor não me deixa. Obrigado, porque o Senhor não me abandona. Obrigado, porque o Senhor não me deixa sozinho. Obrigado, porque o Senhor me consola. E nessa noite o Teu Espírito Santo me consola, Senhor. Fica de pé, igreja, porque Ele quer te consolar nessa noite. Ele quer nessa noite te abraçar, para que você possa sair restaurado, restaurada deste lugar. Por enquanto nós iremos cantar o louvor ao Senhor. O céu está aberto sobre esse lugar. E Ele vai invadir a tua vida. E o doce e amado Espírito Santo, Ele vai tocar você. E você vai ser curado. E você vai ser restaurado. E você vai ser vivificado. E você vai ser preparado para toda boa obra que Ele tem para a tua vida. Nesse momento Ele te visita. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Sinta Ele agora. Sinta Ele agora. Sinta Ele agora em nome de Jesus. Oh, depois disso o pastor Renato irá nos levar em oração. Mas agora Ele vai fazer uma obra extraordinária na tua vida. Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, pode aumentar. Oh, xarabaracarabarahia. Deus te abençoe. Deus esteja contigo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia.